contar para vocês aí que o pessoal pediu, conta bastidor, mais coisas da vida. Eu não sei se o pessoal sabe, mas o São Paulo e o Atlético Paranaense travaram e criaram uma rivalidade fortíssima, principalmente nos anos 2000, por conta da relação Juvenal e Petralha. O Petralha é um cara tipo Eurico Miranda, tipo como era o próprio Juvenal Juventus na época do São Paulo, só que o Petralha está lá até hoje, com esse perfil de dirigente mais antigo, né? E esse dirigente mais coronelzão, essa coisa toda. E na época, o Juvenal, muito malandro, ele era diretor de futebol do Marcelo Portugal Gouveia, ele não era presidente ainda, advogado. O Juvenal, quando chegou na semifinal da Libertadores, São Paulo e River, Atlético Paranaense e Chivas. Inclusive, o Atlético Paranaense era, assim, considerado um time completamente fora da disputa. Ele conseguiu, nas oitavas, reverter uma situação, foi para pênalti, classificou na Bacia das Almas, nas oitavas de final da Libertadores, e foi pegar o Santos, que na época era o bicho-papão, com grandes jogadores, era o atual campeão brasileiro de 2004, era o time favoritaço, assim, a ganhar a Libertadores da América daquele ano. Só que o Santos estava no salto alto. O Santos estava se achando a última bolacha do pacote e estava entendendo que ia conseguir conquistar tudo e estava deitando, né? Estava voando. Era a expectativa de todo mundo, da imprensa, santistas, etc. Era o time da vez, o time a ser batido, vamos chamar assim. Era o principal time do país naquele momento em termos de jogadores e jogando melhor futebol. O Atlético Paranaense classificou na Bacia das Almas nas oitavas e foi jogar contra o Santos. E acabou eliminando o Santos com uma placar de 2-0 na Vila, o que foi até surpreendente para todo mundo. Naquele time encaixou, por exemplo, tinham jogadores mais maduros, tinham jogadores como o Adriano, que era um meio-campista que até perdeu o pênalti na final da Libertadores, mas estava jogando muito, tinha uma zaga mais sólida, era um time forte fisicamente, e tinha o Aloísio Chulapa, que é o nosso Aloísio, como atacante, que também estava numa fase muito forte e estava vindo muito bem. E o time do Atlético Paranaense surpreendeu, eliminou o Santos na Vila e foi para a semifinal. Quando foi para a semifinal, escuta esse bastidor aí, que esse bastidor é muito foda. O São Paulo com o Juvenal ficou mobilizadíssimo naquela época para fazer o São Paulo ser campeão. O Grafite tinha machucado, né? O São Paulo já não tinha mais o Grafite. O São Paulo tinha deitado nas quartas de final da Libertadores. Estava muito bem, tinha passado pelo Tigres do México. Não é o Tigre aquele da Argentina, os Tigres do México, tá? É Tigres. O do Argentina é Tigre, aquele que tinha rolado a maldição na Sul-Americana. Estou falando isso em 2004 e 2005. E aí o São Paulo, que já tinha ido para a semifinal em 2004, perdeu aquela com o Cuca contra o Once Caldas, aquela coisa toda que a gente foi eliminado. O Juvenal estava com a cabeça cheia, não queria perder de novo na semifinal, fez toda uma mobilização. E o São Paulo, inclusive, contratou o Amoroso aos 49 do segundo tempo. Eu lembro até um dia que eu estava trabalhando, fazia faculdade ainda naquela época, e cheguei em casa para poder almoçar, era normal. Eu fui almoçar e aí liguei, inclusive na ESPN, tinha aquele programinha, tinha o PVC, normalmente era o Trajano, e tinha o Palomino lá que fazia a apresentação. Os caras tinham uma mesinha, assim, de boteco, inclusive, 2 cadeirinhas, era um negócio extremamente simples, uma tela de plasma, LCD na parede, um programa até com fundo meio laranja, meio amarelado, sei lá. Programa extremamente simples, chegou lá e cheguei para ver assim, tava lá os caras comentando da chegada do Amoroso numa sexta-feira, o anúncio. O São Paulo jogaria na outra quarta contra o Atlético Paranaense e naquela época a inscrição tinha que ser feita até a segunda-feira para poder receber os documentos. O Amoroso chegou, foi anunciado na sexta e muita gente ficou surpresa, porque o Amoroso ele vinha não estando mais no destaque, e isso que o Amoroso foi artilheiro de vários campeonatos do exterior, alemão, italiano, inclusive jogando por não times tops, né? E aí ele estava no Málaga na época, na Espanha, estava meio escondido, meio esquecido lá. O Juvenal fez essa negociação, trouxe ele, que tinha sido parceiro do Luizão, claro que isso contribuiu. O Amoroso chegou no São Paulo, vestiu a camisa 11, sim. E aí vocês sabem o resto da história. Mas ele chegou aos 49 do segundo tempo para ser inscrito e ele encaixou numa peça, porque aquele time do São Paulo, como jogava com 3 zagueiros, tinha alas muito bons. Ele tinha o Danilo, que era um jogador mais lento e fazia mais no terceiro homem de campo, e muito bons jogadores de meio de campo, como o Josué e Mineiro. Mas o Luizão era um jogador muito estático, né? Ele não se movimentava tanto como já naquela época,
como o Aloysio, por exemplo. Então o São Paulo precisava de um jogador que azeitasse aquilo e se movimentasse, que criasse dificuldade para a defesa dos caras, e o Amoroso foi fantástico. Já no primeiro jogo contra o River, que o pessoal falava não vai ter entrosamento, mal treinou, naquele jogo contra o River, o Amoroso já deitou contra os caras, era um cara que pegava a bola, tinha uma confiança absurda, tinha uma capacidade de drible, finalização, era um cara completamente fora da curva, encaixou com uma luva, o Autuori muito sábio, muito bom na conversa, no diálogo, construiu o time, botou o Amoroso, inteligentíssimo, entrou. Uma pena que o Amoroso não ficou para 2006, que eu acho que o São Paulo com certeza tinha sido campeão do mundo e Libertadores aquele ano de novo, batemos na trave. E aí, voltando ao Petralha, quando chegou na semifinal, o Juvenal, depois que o Juvenal, enquanto estava resolvendo esse assunto, quem me contou a história foi exatamente o próprio Juvenal. Quando ele estava resolvendo esse assunto do Amoroso, ele estava em paralelo resolvendo com a Conmebol. Ele mandou para ir assistir um jogo do Atlético Paranaense contra o Chivas, que foi o time que eles pegaram na semifinal. Ele mandou um cara para ir lá como olheiro, obviamente que tem aquela coisa da observação dos possíveis rivais que o São Paulo poderia pegar se passasse para a final, que o São Paulo pegaria o River, e mandou também um fotógrafo e uma equipe lá para fazer um trabalho de mapeamento do que era a Arena da Baixada naquela época, que não é esse estádio que eles têm hoje, que é uma arena mais nova, e eles não tinham a capacidade de público que batia na regra. O Juvenal já anteviu isso e falou, opa, se eu pegar esses caras aqui, eu já vou entrar com recurso lá. Ele montou um dossiê foda com essa equipe técnica, entregou tudo antes do jogo de volta do Atlético Paranaense e do São Paulo contra o River, isso entre um jogo e outro, mandou para o Conmebol e falou assim, olha só, o estádio dos caras não bate a regra, não aceita jogar lá se passar. E na época eu lembro, o Juvenal até contou assim, ficou um rebuliço, porque o São Paulo não tinha nem passado, e o Atlético Paranaense já tinha se programado para colocar arquibancadas temporárias para aumentar a capacidade. Só que os bombeiros, na época, eles tinham o laudo que eles tinham oficial do estádio, não permitiria que eles jogassem porque não existia o alvará para jogar ali. E como a Conmebol era um negócio travado na época, era uma entidade muito politizada, tinha toda uma coisa de bastidor também, que isso naquela época funcionava muito ainda. O Juvenal já tinha antecipado essa coisa do dossiê. Quando o São Paulo passou para a final e o Atlético Paranaense também, o dossiê já estava lá e os caras já estavam alertados. Quando foi fazer o anúncio do mando e da decisão para ver quem decidiria, aquela coisa toda, dos mandos de campo e para fazer os anúncios, a Arena da Baixada não foi aceita. O São Paulo se posicionou contra, o Petralha quase fez um escândalo, quase surtou, quase infartou, e a partir dali se criou uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, de ódio mortal do Atlético Paranaense com relação ao São Paulo, porque o Atlético Paranaense não jogou em casa aquele jogo, que era considerado, vamos chamar assim, uma das maiores forças deles. Eles tiveram que jogar no Beira-Rio, não sei se quem está aí, está assistindo, todo mundo lembra disso, ou quem é mais jovem lembra disso. Eles jogaram no Beira-Rio, que é estádio do Inter, que obviamente faz uma diferença. Imagina o São Paulo não jogar no Morumbi e jogar, sei lá, no Maracanã. Por mais gente que vá, por mais estádio que tenha, por ser um estádio, uma cidade, um estádio dentro da sua região, é diferente fora de casa, mas é diferente pra caramba. Ainda mais a torcida do Paranaense, que nem é tão imensa assim, mesmo sendo Libertadores. Mobilizou. Cara, mobilizou, mas foi 1-1 o jogo. O São Paulo empatou aquele jogo, depois foi 4-0 no Morumbi. E, obviamente, criou uma rivalidade, uma choradeira, que até hoje os torcedores do Atlético Paranaense têm um ódio mortal. Depois disso, o Atlético Paranaense, tudo que podia brigar com o São Paulo, brigava. Roubava jogador da base, o jogador entrava em litígio com o São Paulo, eles iam lá e pegavam, como tem, por exemplo, o Bissoli, foi um jogador que eles pegaram. Tem o Pedro Fasson, que é o outro que tem, inclusive, que perdeu um processo na justiça aí, que está rodando. Tem mais de 100 milhões de multa que ele teria que pagar para o São Paulo, que ele perdeu aí numa instância qualquer, que eu já nem me lembro, sobre a questão toda. Cara, e aí gerou essa crise toda. O Petralha odeia o São Paulo, tem uma relação péssima com a diretoria do São Paulo. Até chegou a dar uma melhoradinha na época do Leco, mas a rivalidade continuou acontecendo, e o Petralha, toda vez que tinha jogo de São Paulo contra o Atlético Paranaense na Arena, que o São Paulo demorou anos para quebrar esse tabu lá, de ganhar do contra o Atlético Paranaense lá na Arena deles, a gente só foi quebrar isso na época do Diniz,
Acredito que, acho que é isso, na época do Diniz, ou foi com o Cuca? Agora tô na dúvida, acho que foi com o Cuca em 2019 que a gente quebrou o tabu lá na casa deles com um gol de pênalti do Nenê. Acho que foi isso, tá? Se eu não tô enganado, acho que foi isso. Tô puxando de cabeça, mas nós ficamos anos. Por quê? Porque os caras davam um bicho altíssimo pro time deles, para eles ganharem do São Paulo, porque eles tinham um ódio mortal do São Paulo. Para eles era tipo perder do Curitiba, acho que era até pior a rivalidade que os caras tinham. Então se criou uma rivalidade imensa. Aí depois, obviamente, o São Paulo começou a jogar lá e começou a ganhar vários jogos, inclusive, começou sempre bem contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. De todo modo, a rivalidade manteve, continuou existindo. E se criou essa rivalidade imensa por conta dessa história de bastidor aí para vocês, que eu não sei se o pessoal lembra disso aí. E o Atlético Paranaense, inclusive, chegou a montar arquibancada, que deixou eles ainda mais putos. Eles chegaram a botar lá a arquibancada temporária, mas a Conmebol não aceitou. E o resto é história. O Atlético Paranaense é nosso vice. E a gente sacolou eles de 4 na final da Libertadores daquele ano.